meus irmãos. Estamos felizes por estar na casa de Deus e poder estar em comunhão uns com os outros, sentindo essa unidade, esse momento de fraternidade, esse momento de comunhão. Saber que a igreja, ela não para, ela avança, né? Aí eu me lembro, e a igreja vem, né? Mais resplandecente do que a luz do sol, e vai marchando e vai vendo o reino de Deus sendo espalhado por todo canto, vidas sendo transformadas. Estamos muito felizes por estar aqui. Estamos felizes porque batemos a laje, né? Projeto aí que vai trazer para esta comunidade projetos que vão abençoar famílias. Quem não viu ainda, está no grupo da igreja, as fotos. Quem quiser depois dar uma subidinha aí do lado, olhar. Tudo para alcançar aqueles que tanto necessitam. E você, todos que estão aqui, você que está em casa, quando contribui, quando oferta, quando você dizima, você está fazendo tudo isso, fazendo com que o reino de Deus chegue às pessoas que mais precisam de um estímulo, precisam de uma esperança, porque muitas vezes já caminham sem nenhuma esperança. E aqui vai ter uma oportunidade de fazer uma atividade artística, ter uma oportunidade de também ouvir a palavra de Deus. Isso é fazer missões, isso é fazer evangelismo, alcançando. Às vezes nós não conseguimos enxergar desta maneira, mas é assim que se faz, com várias estratégias que Deus nos dá, com várias formas de fazer a missão da igreja, que é evangelizar. E ela pode fazer de várias maneiras. É no evangelismo pessoal, é no pequenos grupos que nós temos, é no culto ao ar livre, é na visitação, mas é também através da escola que nós temos aqui, quando alcançamos várias famílias desta comunidade, que muitas vezes elas não vêm quando nós a convidamos, mas os filhos delas estão aqui. Os filhos dessas famílias estão aqui dentro dessa casa, ouvindo a palavra de Deus, tendo a sua educação formal, mas ouvindo que Jesus é bom e que é Ele que criou todas as coisas e é Ele que nos abençoa. Então, irmãos, eu convido vocês que já fazem, que já participam desta obra, que já dizimam, que já ofertam, que continuemos assim, todos nós, porque muitas famílias, muitas vidas, através das crianças e dos adolescentes que aqui adentrarem para estes projetos, estas famílias também serão abençoadas em nome de Jesus. Amém? Eu quero dizer que na próxima semana, nós vamos estar aqui com as mensageiras do Rei. E eu queria convidar você, mãe, incentive suas meninas a estarem aqui. Mês de junho, para nós, é dia de educação feminina. Dia de educação feminina é no dia 23 de junho. Mas nós vamos estar antecipando devido aos feriados, né? O recesso junino, que muitos vão estar de férias e vão estar viajando. E eu quero convidar você, mãe que tem filhas, você, tias que tem sobrinhas, ou conhece alguém, meninas que estejam na faixa de 8 até 16, 17 anos, que possam estar aqui conosco, para juntas louvarmos ao Senhor, mas falar da importância. Nesta época também é levantada uma oferta para as duas casas que a União Feminina Missionária Batista do Brasil, ela apoia. São duas casas, o SEC, o Seminário de Educação Cristã, da qual eu fiz parte, fiz o seminário lá, e a casa que fica no Recife, e o CIEM, que é o antigo IBER, lá no Rio de Janeiro. E que essas duas casas são mantidas pela União Feminina Missionária Batista do Brasil.
e que ali tem preparado vidas, porque antes só eram as moças, né? As mulheres, mas hoje já homens também, rapazes também são preparados por esta casa, para que quando preparados, eles possam servir ao reino, no campo missionário, nas igrejas, junto com as suas lideranças. Então, é um mês que a gente se volta para esse dia de educação cristã, dia 23. E as mensageiras vão estar aqui, fazendo também à noite o reconhecimento de etapas, que é um processo de discipulado para estas meninas. Elas conhecem a Cristo, elas conhecem a Deus, elas conhecem a obra missionária e a importância delas neste reino. Então eu quero convidar todos. Mas depois de tantos avisos, né? Vamos ler a palavra e vamos falar da palavra do Senhor. Foi pela qual que nós estamos aqui. Eu quero, antes de mais nada, orar com os irmãos, pedindo ao Senhor que o Senhor fale ao nosso coração aquilo que precisamos ouvir, na dependência do Senhor. Oremos. Pai, diante de Ti nós estamos. Estamos no Teu santuário diante, Senhor, do Teu altar, da Tua presença. E a palavra do Senhor diz: cale-se diante dele toda a terra, pois o Senhor está no seu santuário. Em temor à Tua palavra, nós nos rendemos, nós nos prostramos. Nós queremos dizer, Senhor, que precisamos ouvir a Tua voz, falando ao nosso coração. Destapa os nossos ouvidos, Senhor, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos edificar, para nos exortar, para nos alertar. Nós precisamos, Senhor, e é por isso que estamos suplicando agora em nome de Jesus, que todo pensamento agora esteja cativo à palavra do Senhor. Que os nossos ouvidos estejam destapados para ouvir a voz do Senhor. Que o nosso entendimento agora, ele possa estar com livre acesso pelo Senhor, para entender a Tua palavra que será aqui lida. Qualquer coisa, pensamentos, ações que venham nos distrair da Tua santa palavra, nós queremos pedir que o Senhor repreenda em nome de Jesus, porque queremos sair daqui edificados em Ti. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Frutifique e viva um novo tempo. Quero convidar os irmãos a abrir novamente o livro do profeta Jeremias, no capítulo 29. A partir do versículo 4. Jeremias, capítulo 29, a partir do versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, que eu fiz levar cativos de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Também tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Assim multiplicai-vos aí e não vos diminuais. E procurai a paz da cidade, para a qual fiz que fosseis levados cativos, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas, que estão no meio de vós,
nem os vossos adivinhadores, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que vos sonhais. Porque eles vos profetizam falsamente em meu nome, não os enviei, diz o Senhor. Assim também diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, eu vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar, pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. E farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Amém? Irmãos, se nós observarmos o texto, o início do texto do capítulo 29, diz que é Jeremias enviando uma carta. Ora, são estas palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém aos que restavam dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas, e a todo o povo que Nabucodonosor levara cativos de Jerusalém para a Babilônia. Ele envia uma carta, mas a carta era uma carta de Deus. O teor da carta é a carta de Deus para aquele povo que ainda restava na Babilônia. Quando nós começamos aqui no versículo 4, vem descrever o teor da carta, o assunto da carta. Não era uma carta pessoal do profeta, mas era Deus usando o profeta para dirigir aquele povo as suas palavras. Porque ele começa a carta, assim diz quem? O Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso, que traz em algumas versões, mas é Ele. Assim diz o Senhor dos exércitos. Quem quer viver um novo tempo, precisa ouvir o que Deus tem a dizer. Quem quer viver um novo tempo, precisa ouvir, precisa escutar o que Deus tem a lhe dizer. Que voz é essa, irmãos? Que voz é essa que precisa ser escutada, ouvida e obedecida? Eu quero pedir aos irmãos, por favor, que abram a palavra do Senhor no Salmo de número 29, versículo 4. O salmista, nesta expressão, ele vai dizer como é essa palavra, esta voz do Senhor, a voz que precisamos ouvir. A voz do Senhor, versículo 4. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor é tão poderosa, versículo 5, que quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. A voz do Senhor, versículo 7, é a voz que lança labaredas de fogo. A voz do Senhor, versículo 8, faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz as corças dar à luz
e desnuda as florestas, e no seu templo todos dizem glória. É essa voz, irmãos, que quando se ouve, é poderosa para transformar vidas. É a voz do Senhor que é poderosa para criar novas coisas na vida daquele que crê. Se o pecador ouvir a voz do Senhor, por meio da palavra dele, a palavra de Deus, ele pode ter a sua vida transformada, a sua vida mudada, porque a voz do Senhor, ela é poderosa. Pelo que assim diz o Espírito Santo, se nós formos ver lá, e eu quero que os irmãos acompanhem comigo, Hebreus capítulo 3, versículo 7, quando diz algo muito importante para nós. Hebreus capítulo 3, versículo 7. Pelo que, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação. E outra vez ele aqui vai dizer, versículo 12, vede, irmãos, que nunca se ache em qualquer de vós um perverso de coração de incredulidade, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nós temos tornado participantes de Cristo, se é que guardamos firme até o fim a nossa confiança inicial, enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação. O ministério do profeta Jeremias durou cerca de 4 décadas. Vocês têm ideia do que são 4 décadas? São 40 anos. O profeta Jeremias pregando para que aquele povo pudesse se arrepender e voltar para adorar, para ouvir ao Senhor. O Senhor Jesus chamou Jeremias para uma missão, mas não foi uma missão fácil, porque o povo estava com o seu coração endurecido, seu coração não estava inclinado para ouvir a voz de Deus. Quando o povo, ele se inclinava para ouvir os seus profetas estes que o Senhor enviava, o povo era bem sucedido. Nós vamos ver um episódio que os irmãos se lembram muito bem, lá em 2 Crônicas, capítulo 20. Se você abrir a Bíblia aí, você vai lembrar de um episódio, quando Josafá, enquanto rei, ali em Judá, enquanto ele ali foi ameaçado por aqueles 3 povos, os povos que moravam em Moabe, os moabitas, aqueles que eram de Amon, os amonitas, eles e os meunitas ou edomitas, eles fizeram uma guerra contra Judá. Eles se reuniram para fazer guerra e vieram pessoas para dar a notícia. Isso está registrado nos primeiros versículos do capítulo 20. E as notícias para o rei Josafá não eram boas. Era uma notícia de que estava se levantando e vindo em sua direção um grande exército. Um exército que destruiria por completo aquela nação. Eram 3 povos que tinham se levantado contra Judá. Era uma grande multidão. E o primeiro
a primeira reação do rei Josafá foi ter medo. Como não ter medo? Ser ameaçado por 3 povos, por 3 exércitos. Mas uma coisa que aquele líder fez foi de que, diante do medo que ele sentiu, ele foi buscar apoio no Senhor Deus. Ele não foi procurar apoio nas nações que poderiam ter um exército para ajudá-lo. Ele foi buscar o apoio no Senhor. Versículo 3 de 2 Crônicas 20 está dizendo que então Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Foi um jejum coletivo, foi uma convocação santa, foi uma decisão assertiva para que eles pudessem ser livres daquela opressão. E o texto vai dizer que toda Judá pediu socorro. Versículo 4, acompanhe comigo, por favor. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo, e disse: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus no céu, e não és tu que governas sobre todos os reinos das nações, e na tua mão há poder e força, de modo que não há quem te possa resistir, ó nosso Deus. Não lançaste fora os moradores desta terra, de diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo, e habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti em nossa aflição, e tu nos ouvirás e livrarás. Irmãos, diante deste cenário, a atitude desta oração diante de Deus teve um efeito tão poderoso na vida da nação. Os irmãos que já conhecem a história sabem que o Senhor se manifestou naquele dia. O Senhor se manifestou, e Deus se manifesta quando o seu povo clama, se arrepende, busca ajuda, busca apoio no Senhor Deus. Versículo 14, acompanhe comigo. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, o levita, dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas de Deus. A peleja não é vossa, mas é de Deus. Versículo 20. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e sereis bem-sucedidos. Esta foi a palavra. Crede. E porque aquele povo, naquele dia, naquela época, creu na palavra do Senhor, que eles não deveriam fazer nada, mas ficar de pé diante daquele povo, eles viram a glória de Deus.
Mas eles ouviram também os profetas, o enviado de Deus para mandar a resposta do Senhor. Era necessário crer no Senhor, porque todos que crescem estariam seguros. E se crescem nos profetas enviados de Deus, eles seriam bem-sucedidos. Aqui eles creram. E eu não vou ler o resto da história, porque o povo venceu. Deus fez um grande milagre e Judá saiu vitorioso. Agora estamos vivendo uma outra realidade com o profeta Jeremias. Agora é um tempo novo, é um tempo diferente. Que durante 40 anos Deus estava dando oportunidade para se arrepender. E Deus está nos dando uma nova chance. Ouvimos há domingos passados aqui o pastor Diego dizendo que Deus está nos dando uma nova chance. Não está nos dando uma nova oportunidade. Aqui aquele povo em Judá foram 40 anos de pregação. Quem olhar o ministério do profeta Jeremias vai dizer, não foi um ministério bem sucedido. Por quê? Porque ele foi perseguido. Ele foi proibido de entrar na casa do rei, ele tinha que mandar enviados, porque ele ficou proibido de entrar no reino, no palácio. As pessoas não ouviam o recado de Deus. Existiam outros profetas em Judá e que profetizavam em nome do Senhor, mas não eram enviados do Senhor. Só Jeremias era o profeta que Deus tinha levantado. E por que é que muitas vezes muitos não têm sido bem-sucedidos e não têm visto, e não têm tido vitória em suas vidas? Porque não têm ouvido a palavra do Senhor e nem têm escutado os seus profetas. Não têm ouvido o ungido do Senhor. Dai ouvidos a Deus, e Ele vos dará o livramento e a vitória. João 8. O apóstolo João diz algo muito sério. Ele diz lá em João 8:47. Eu queria que você abrisse e marcasse isso na sua Bíblia. Você já sabe esse versículo, mas nós vamos ler, porque é muito sério. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. E Jesus aqui está falando agora para quem? Para judeus que não criam nele. E por isso que ele diz, por isso vós não as ouvis, porque não sois de Deus. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, escuta as palavras de Deus, teme a palavra de Deus, se esforça para cumprir a palavra de Deus. Aquele que é de Deus dá crédito à pregação da palavra. Aquele que é de Deus se dispõe para ouvir. E quem se submete à palavra de Deus é bem-sucedido. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, porque a voz do Senhor é poderosa para desfazer tudo quanto vem contra a nossa vida e pode nos dar uma grande volta, reviravolta na nossa vida. Muitas pessoas querem viver um novo tempo, quer viver um tempo na presença de Deus, quer usufruir de bênçãos, quer ter comunhão com Deus, mas não querem se posicionar diante da palavra quando Deus fala aqui. Deus nos convida nesta noite, irmãos, a ouvir a sua palavra. O resultado que aconteceu ali, todos aqui sabem. O povo já estava
em cativeiro. E foi por isso que foram. Porque não ouviram a voz do profeta. Deram ouvidos a tantas coisas, a tantas previsões, de tantas pessoas, como nós lemos lá no texto de Jeremias 29. Muitos profetas enganando o povo, mas que não eram enviados do Senhor. Falavam, profetizavam falsamente no nome dele. E o Senhor diz bem claramente no versículo 9 que ele não tinha enviado nenhum deles. Mas que eles tivessem esperança, porque eles viveriam um novo tempo, depois que cumprisse a boa palavra do Senhor, depois que passassem 70 anos, o Senhor faria voltar para a terra e ali seria reconstruída aquela nação. E o Senhor daria a eles um futuro e uma esperança. E ali eles iriam invocar o nome do Senhor, iriam orar ao Senhor e o Senhor os ouviriam. No momento em que eles buscassem ao Senhor, iria ser achado pelo Senhor. Quando aquela nação buscasse ao Senhor com todo o coração. Olha a diferença do reinado de Josafá naquele momento, quando eles ouviram e que o Senhor deu vitória e toda a nação se arrependeu. E olha a diferença aqui agora, quando eles não ouviram a palavra e foram levados cativos para a Babilônia. Irmãos, Deus está nos dando mais uma chance. Uma chance para vivermos algo novo. Mas é viver algo novo não de palavras, não de movimentação, alarido. Como é que eu e você vamos viver este algo novo na nossa vida e na nossa casa? Vamos viver isso se dermos ouvido à palavra de Deus. Se nós ouvirmos os seus profetas, os vossos pastores. Hoje é o dia do pastor. Quantas mentorias, hein, pastor José Pereira? Quantas mentorias. Aqueles que recebem a mentoria, o conselho da palavra, tem um resultado. Aqueles que não ouvem, têm um outro resultado também. Uma coisa que tem muito se dito por aí é denegrir a imagem de um pastor. E a palavra do Senhor diz em João 10:12, Jesus falando para aquele povo, um povo que eu acho que era bem igualzinho ao povo de hoje, viu? Ele dizendo no versículo 11 que ele é o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Nós já lemos um texto aqui que falou sobre isso. Que aqueles que são pastores, eles dão a sua vida. Texto que foi lido aqui, né? Porque eles vão dar conta destas vidas. Por isso que aqui uma recomendação, obedecer aos vossos pastores, e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas. E quem faz assim, para que façam com alegria, não gemendo, porque isso não vos seria útil. Isso é o texto de Hebreus, não é o que nós vamos ler agora não, viu? João, capítulo 10... no versículo 12, ele vai dizer, mas o que é mercenário e não pastor? O que é mercenário e não é pastor, e que não é pastor, de que não são as ovelhas, vendo o lobo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. O erro é não conhecer as Escrituras e denominar pastores
como mercenários. Pastor é pastor, mercenário é mercenário. Tem mercenários que se vestem com vestes de pastores, como tem lobos que se vestem com capa de ovelha. Mas pastor é pastor. Mercenário é mercenário. Ladrão é ladrão. Pastor é pastor. Mas nem todos têm esse entendimento. Não sabe discernir porque erram, porque não conhecem as Escrituras. Não leiam as Escrituras com cuidado para observar. Pelos seus frutos vós conhecereis. A palavra desta noite, irmãos, é esta. Não tem mais o que dizer nesta noite. O que Deus quer é que nós nos sujeitemos a Ele. Nos submetamos a Ele. Ouçamos a sua palavra. Acredite em seus profetas e vós prosperareis. Quero convidar você a estar aqui nesta igreja, não como membro, somente o membro. Alguém que desceu as águas, toma ceia, dizima, dá oferta, só para isso. Eu quero desafiar você nessa noite a ser uma igreja que veste a camisa do reino. Que veste a camisa do reino, é vestir a camisa do evangelismo, é vestir a camisa de missões, é vestir a camisa de todos os ministérios que tem aqui nesta igreja. Das crianças, dos adolescentes, dos jovens, de todos. Dos homens, das mulheres, para trabalhar, não para homem algum, mas para o Deus que te salvou, para o Deus que te libertou. Você servindo ao Deus que te salvou e te libertou, você vai servir uns aos outros, como se estivesse servindo ao Senhor. Você vai procurar preservar a fé. Vai ser aquele que vai estar encorajando uns aos outros, mas acima de tudo vai preservar a unidade do corpo de Cristo. Você vai viver em comunhão um com os outros, para viver um novo tempo. Viver em comunhão, em unidade, preservando, não deixar que nada quebre a nossa unidade, não deixando que nada quebre a nossa união diante do Senhor. Assim viveremos um novo tempo nesta igreja. Pessoas salvas, libertas, redimidas. Porque Deus atua na unidade, Deus age na comunhão. Deus não age na divisão, mas Deus age na comunhão, na unidade. E assim a igreja cresce. Assim foi na igreja primitiva, no partir do pão, nas orações. Assim a igreja cresceu. E nós temos que vestir a camisa do reino dos céus, do nosso supremo pastor, o Deus Todo-Poderoso que nos salvou. E ajudar esta liderança para que nós possamos cumprir a missio Dei, a missão da igreja, a missão que Deus nos deu. Se você quer viver este novo tempo na sua vida, para que você possa frutificar, se você não se conforma mais em todos os anos dizer: não tenho ninguém aqui, eu não pude acompanhar ninguém, não pude discipular, não pude encorajar na fé, não ganhei uma alma, e você não está revoltado com isso, inconformado com essa vida infrutífera, e quer viver um novo tempo na presença de Deus, comprometido com Ele, a sua palavra,
Somente essas pessoas. Quero que você se levante para nós orarmos. Quem ficar de pé vai querer fazer isso, viver esse novo tempo desta maneira, servindo ao Senhor da seara. Quem tiver conformado e quiser ficar, não precisa se levantar, mas quem quiser viver desta maneira diante do Senhor, nós vamos orar. Pai, Tu contemplas a todos quantos estão aqui. Nós não queremos, Senhor, ser aqueles membros que só vêm aqui à igreja para cultos, para no dia da ceia ceiar, para vir entregar dízimos ou ofertas, mas nós queremos servir ao Senhor com alegria. Nós queremos nos colocar à disposição do Senhor, para ser aqueles que serão embaixadores de Cristo neste mundo, para levar a palavra da verdade, para contar o seu testemunho a outros do que Deus está fazendo em suas vidas, aquilo que Deus já fez e o que Ele está fazendo atualmente. Nós queremos ser daqueles, Senhor, que vive na unidade da fé. Nós queremos, Senhor, ser daqueles que andam na unidade do Espírito. Um só Senhor, uma só fé, um só Espírito. Uma só igreja, um só corpo de Cristo. Nós queremos viver isto, Senhor, na unidade, para que o Senhor possa atuar no nosso meio. Que não haja entre nós divisão, facção. Que entre nós não haja, Senhor, dissensões, mas que haja o amor que tudo suporta, tudo crê, o amor que encoraja, o amor que quando vê o irmão caído levanta, o amor que move em direção do aflito, do necessitado, o amor que nos traz um movimento diferente, que tira do nosso conforto, da nossa acomodação e quer frutificar, que não se conforma, Senhor, que não se conforma com uma vida infrutífera, uma vida, Senhor, sem frutos, sem vazia, sem produção. Nós queremos ser frutíferos, Senhor. Nós queremos ser ramas desta videira que produzem frutos para a glória do nome de Deus. Nós fomos chamados para isso, Senhor. O Senhor nos escolheu para isso, para que pudéssemos ir e dar fruto, e frutos que permaneçam, a fim de que tudo que possamos pedir em Teu nome, o Senhor possa conceder. Nós queremos permanecer, Senhor, em Ti. Que o Senhor permaneça em nós. Que as palavras do Senhor permaneçam em nós e nós em Ti, Senhor. Deus, nós queremos viver um novo tempo como igreja do Senhor, uma igreja avivada, uma igreja que busca intimidade com Deus, uma igreja que busca a presença do Espírito Santo, uma igreja que se alegra no Senhor, uma igreja que se regozija no Senhor, uma igreja que tem o seu olhar voltado para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Uma igreja que vive em novidade de vida, uma igreja que é voluntária, uma igreja que se doa, uma igreja que serve com a sua mordomia de dons e talentos, uma igreja que se dispõe ao serviço do Senhor. Nós queremos ser esta igreja a qual o Senhor se agrada. Faz esse milagre, Senhor, em nós. Nós estamos aqui dizendo, faz esse milagre. Ó Espírito Santo, nos ensina a ser frutíferos. Nos ensina, Senhor. Abençoa o ungido da Tua igreja, Senhor, Pastor Pereira. Pedimos pela sua saúde, renove suas forças. Renova, Senhor, suas forças. Continue lhe dando a visão, a direção do Espírito, para conduzir este povo que aqui se chama pelo Teu nome. Nós queremos pedir por cada liderança desta casa, por cada PGM,
por cada pessoa, Senhor, que está envolvida e quer, ó Deus, ver a Tua obra crescendo na terra, se alegrando com os que se alegram e chorando com os que choram, cuidando uns dos outros em amor. Oh Deus, nos faz viver assim. E que todo espírito contrário a todas estas coisas saia do nosso meio em nome de Jesus. Tudo que é contrário à unidade da igreja, tudo que é contrário à unidade do corpo de Cristo, do qual o Senhor é o cabeça, é o Senhor que é o cabeça e que manda neste corpo. Tudo que vem, ó Deus, para tirar esta unidade, que seja retirado de nós em nome de Jesus. Que saia do nosso meio em nome de Jesus. Porque nós queremos viver um novo tempo, Senhor. Um tempo de milagres, um tempo de vidas restauradas, de famílias reestruturadas, de casamentos, Senhor, aqui edificados, casamentos reconstruídos pelo poder do Senhor, de filhos, Senhor, libertos do poder das drogas, dos pecados, dos vícios. Ó Deus, nós queremos viver este novo tempo, esse tempo que tanto nós queremos ver. Faz isso, Senhor, por misericórdia e graça. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém, irmãos. Os irmãos podem sentar. Culto esta semana. Você está convidado, você que não tem vindo à igreja e tem essa oportunidade, não deixe de estar conosco durante esta semana. Teremos culto. Quero perguntar se o pastor Pereira gostaria de dar alguma palavra. E nós estamos assim, terminando este... Pronto, muito bom, irmão Maurício. PGM, amanhã, essa semana, eu sei que nem todos os PGMs acontecem nas segundas, alguns na terça-feira. Fique conectado, irmãos, não fique de fora. Vamos frutificar para o reino de Deus, para que vidas venham conhecer a Jesus. Então, amanhã é PGM. Se você não participa de um PGM, procure um mais perto da sua casa, mas não fique de fora, não. Porque Deus quer abençoar a sua vida com a palavra de Deus. Amém? Graça e paz vos seja multiplicada da parte de Deus e do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, eu quero agradecer a Deus pelo chamado. Esta igreja é a única igreja que eu pastoreei. Sou pastor sênior dela e hoje pastor de família. E que Deus colocou no meu coração de servi-lo enquanto eu existi. Servir é ser membro e servir ao meu Deus enquanto eu viver. Talvez não pastoreando, mas servindo, adorando, bendizendo, exaltando o nome do Senhor. Porque eu considero todos como os filhos. E Deus colocou amor no meu coração. E muitas vezes não sempre, eu posso dizer que eu não mereço o tanto que Deus tem me dado. Só tem uma palavra: obrigado, Senhor. Mais uma vez, obrigado, Senhor. Eu vou me relembrar de alguém que disse: quem sou eu? Quem é o meu povo? Para ser amado por um Deus tão bom. Fiquemos de pé, vamos ser despedidos com a bênção apostólica. E eu quero agradecer a cada organização, cada uma.
a diretoria da igreja, a todos vocês. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça bendita de Jesus Cristo, seu Filho, que a comunhão do Espírito Santo de Deus repouse sobre todos nós aqui e toda a igreja de Deus espalhada em todo o mundo. E todos dizem amém e graças a Deus. Deus abençoe.